qualidade de vida é importante para o desempenho de atividades em qualquer profissão. Na área da saúde, isso se torna ainda mais fundamental, pois os profissionais têm a responsabilidade de promover a saúde da sociedade como um todo. Toda essa formação já inicia na faculdade, quando os alunos têm uma intensa rotina de estudos e atividades práticas. Por isso, a UPF realiza um estudo que busca entender os fatores que influenciam na qualidade de vida dos estudantes de medicina. Para falar sobre essa pesquisa, participam do programa Universidade Aberta de hoje a professora Cristiane Barelli, que é doutoranda na área da saúde, e o estudante de medicina da UPF, Marcos Vinícius Dallalana. Mas antes de começarmos a conversa aqui no estúdio, assista a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV e saiba mais sobre o assunto. 6 anos de curso com uma carga horária intensa de atividades teóricas e práticas. Essa é a realidade dos acadêmicos de medicina, que precisam adaptar o estilo de vida para acompanhar a rotina de estudos. A responsabilidade de promover a saúde começa já na graduação. E assim, fatores como o estresse podem influenciar a saúde física e mental dos futuros profissionais. Para entender como a formação acadêmica pode influenciar na qualidade de vida desses estudantes, uma pesquisa é desenvolvida pela Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo. A UPF também faz parte de um estudo que envolve mais de 40 universidades do país. Ele está se formando para ser um cuidador. E assim como todos os demais profissionais de saúde, não tem quem cuida dele. A relação candidato-vaga para o vestibular, ela é bem elevada. Então o aluno ele já, entre aspas, quase se mata de estudar para entrar no curso. E quando ele entra, que ele acha que ele vai conseguir relaxar um pouco, ele descobre que ele tem que estudar ainda mais. E com um compromisso, da vida e da morte. Conforme os pesquisadores, os dados que apontam a qualidade de vida podem estar relacionados à faixa etária da maioria dos estudantes. Eles são bem jovens, não têm preparo ainda nem emocional para lidar com tudo isso e com tanto conteúdo. E o curso de medicina, ele pode sim ser um causador de menos qualidade de vida ou até de adoecimento. A primeira etapa da pesquisa foi desenvolvida exclusivamente pela UPF, através da aplicação de questionários. Essa fase envolveu cerca de 230 alunos, 80% dos estudantes do curso. Através da escala de sonolência, escala de sintomas depressivos, enfim, aspectos sociodemográficos. A curva de qualidade de vida do estudante de medicina, ela vai diminuindo gradativamente do primeiro até o terceiro ano e do terceiro ano até o quinto ano vai tendo uma melhora significativa. Entre os fatores de influência referidos pelos próprios estudantes estão o tempo para o lazer, família e atividades culturais, além do bom relacionamento com os colegas e professores. A segunda etapa do projeto é mais ampla, pois busca conhecer a realidade brasileira. Um estudo que foi coordenado pela USP, Faculdade de Medicina da USP, em que a UPF entrou como uma pesquisadora, uma faculdade pesquisadora. A coleta dos dados é feita por uma plataforma eletrônica, que o aluno pode acessar pela internet mesmo, em que ele responde um questionário que avalia vários quesitos. Quais são os fatores que interferem, os que melhoram, os que pioram, acaba se tornando bem importante para a coordenação do curso e as próprias escolas de medicina desenvolver estratégias de ensino que sejam mais adequadas. Quem sabe uma das grandes funções do médico, e que vai ser o profissional que o estudante de medicina vai se tornar no futuro, é implementar a qualidade de vida. Então é muito importante que esse profissional que vai fazer isso tenha qualidade de vida e que deve ser desenvolvida desde a graduação. Cris, conta um pouquinho para nós, essa pesquisa acontece só aqui na UPF ou ela tem uma abrangência estadual, nacional? Como é que tudo isso começou? Na verdade, há uns 4 anos mais ou menos, um grupo de 8 alunos que participavam da Liga de Neuropsiquiatria me procurou para a gente pensar em desenvolver um projeto de pesquisa que se relacionasse com a parte da neuro ou da psiquiatria. Como a minha formação é de farmacêutica e eu transito muito pela questão do ensino na saúde, da educação médica, eu tinha recém-chegado de um congresso onde eu tive a oportunidade de entrar em contato com um estudo que estava sendo desenvolvido na região sul do país para avaliar a qualidade de vida do estudante de medicina. A dificuldade de fazer esse tipo de estudo na ocasião é que os instrumentos que se tem padronizados na literatura para isso, nacional e internacional, eles geralmente são focados em qualidade de vida como um todo e muitas vezes aplicados a situações de doença. E não é essa particularidade do aluno em formação na área da saúde ou do aluno de medicina. No primeiro momento é um aluno sadio, mas que pode ter a sua saúde comprometida. Com certeza.
Mas, simultaneamente, a literatura vinha discutindo, e não é de hoje, toda a questão do adoecimento do trabalhador, da saúde, do profissional, do estudante. E é uma coisa contraditória e interessante, porque você está estudando para promover saúde e para orientar as pessoas que elas têm que ter um estilo de vida saudável, mas você não tem. No seu processo de formação você não tem. O teu professor, os teus professores que é teu modelo, não tem. Então, tu faz um discurso, uma teoria e pratica outra coisa. Aí fica meio complicado. Então, naquela situação, a gente se inquietou bastante, o grupo estava muito unido e nós fizemos, então, o primeiro projeto, que está quase encerrando. Que é o projeto do qual o Marcos participa e participou, que a coleta de dados foi uma coleta manual realizada dentro da Faculdade de Medicina da UPF. Marcos, quer contar um pouquinho para nós como é que foi feita essa coleta? Então, inicialmente a gente conversou com as turmas de 1º a 5º ano, com a autorização deles, né? Foi pedido autorização anteriormente, e foi feita uma coleta, então eram vários inventários, a gente utilizou o IQVEM, que é o instrumento de avaliação da qualidade de vida do estudante de medicina, a gente utilizou a escala de sonolência de Epworth, que é validada internacionalmente, a escala de depressão de Beck, que também é validada internacionalmente, e fizemos nós mesmos um questionário, então, no sentido sociocultural, assim, para ver como é que era as diferenças em relação a cada um. Após isso, então, a gente foi nas salas de aula, aplicamos, depois a gente fez um Pessoalmente, vocês entrevistavam e preenchiam o questionário? Isso, eles preenchiam, né? Eles preenchiam. Autopreenchimento. Eles faziam um convite na turma, é importante destacar, só te complementando, que foi um projeto aprovado pelo Comitê de Ética, né? Então a abordagem era feita em sala de aula, se apresentava o objetivo do estudo e fazia o convite. E aí então aqueles que tinham interesse faziam o autopreenchimento. Aí tem aquele critério que você comentou antes de nós começarmos o programa, né? Que geralmente quem tem dificuldade, quem está tendo dificuldade é que se voluntaria, mais se sensibiliza se torna voluntário a participar. Isso pode influenciar o resultado. Embora nesse estudo a gente não fez randomização para evitar essa interferência, a gente teve um percentual de resposta bem grande, mais de, acho que 92%, mas entre foi 80%. De todos os alunos. O Marcos falou do 1º ao 5º. Por quê? Porque no 6º ano é o momento que o aluno está fazendo internato hospitalar e é muito difícil encontrá-los todos juntos. Contato com o aluno então, nós tivemos um percentual de resposta para essa turma muito baixo. Aí a gente acabou eliminando e fizemos a análise de 1º a 5º, que já dá alguns resultados importantes. E que resultados principais, vocês já mapearam alguns, não tem os resultados totais, mas parciais, né? O que mais chamou a atenção de vocês? Então, eu acho que uma coisa que foi interessante de ver durante o decorrer da pesquisa é que a gente foi sentindo o que a gente estava pesquisando. Então, o que todos os estudos, tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil, mostram é que o estudante de medicina, ele chega no 1º ano, ele chega com uma alta expectativa, ele chega com muita alegria, porque muitos estudaram, fizeram diversos vestibulares até conseguir entrar. Então, ele chega com tanta felicidade, por assim dizer, que ele meio que se tapa os defeitos que o curso pode estar apresentando. Então, ele vai lá e ele passa a fazer um mecanismo meio de compensação, assim. Talvez às vezes ele diz, não... Ele está iludido pela felicidade de ter passado. A qualidade de vida dele está superestimada pelo sucesso e pela aprovação. Né? Mas então, quando você começa o 2º ano, detalhe, o 1º ano é um ano que você ainda tem muita correlação com o que você aprendeu anteriormente, né? Você está revendo coisas, aprofundando coisas. Quando você passa para o 2º ano do curso, é tudo realmente muito novo. E a carga horária aumenta também. E aí o estudante começa a ter uma queda na sua qualidade de vida. Ele começa a notar isso e vai piorando. Quando o engraçado chega ao 3º e 4º ano, há uma subida nesse índice de qualidade de vida, porque daí vem um enfrentamento. O ser humano se adapta muito. Cria mecanismos, né? Ele cria mecanismos. Está vivendo mal e tu cria mecanismos para superar. Para superar. Então, e é engraçado que são vários mecanismos. Você deixa de conviver com amigos antigos, ou passa menos tempo com a família, e vai se adaptando. Mas isso pode ser uma ilusão também. Os estudos ainda são bem controversos, assim, porque também tem uma outra questão. Como na maioria esse estudo em especial, ele não detalhou muito se o curso ele pode melhorar ou piorar
a qualidade de vida do estudante, eu acredito que essa adaptabilidade ela está muito relacionada também com ele passa a aprender a estudar na lógica da universidade e não na lógica do cursinho. Então, de certa forma, a qualidade de vida melhora, porque a energia que ele dispensa para aquele estudo é um pouco menor do que o que ele precisava no primeiro e segundo ano. Então, ele vai conhecendo os macetes do curso, digamos assim. Os caminhos a serem seguidos, assim, você acaba... E aí ele até se permite voltar para a academia, namorar. Não, experiência própria, assim, eu parei com tudo nos meus primeiros 2 anos. Vou eu parei me dedicar com só ao curso. Só ao curso, e então, uma queda de qualidade de vida bem acentuada, muita gente perde peso, ou ganha peso, então, crise de choro não é incomum de você ver quando vai chegando nas provas finais. O que acontece? Você não sente isso, mas você percebe que melhorou no terceiro e no quarto ano. Você se sente melhor. Não é uma coisa muito consciente, mas tu se sente melhor. Se sente melhor, isso é o seu subconsciente se adaptando a isso. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Marcos. Existe algum dado na pesquisa de vocês ou uma preocupação se há uma desistência de alunos de fazer o curso nesse segundo ano? Não chegaram a uma evasão, né? A evasão na medicina é muito rara. Muito pequena. O aluno que deixa de fazer medicina, ele geralmente o faz, no caso da nossa instituição, para ir para uma outra instituição, mas eu acho que foi tão difícil entrar, tem toda uma expectativa não é admissível da demitir. Família que ele nem se permite. E aí vem uma questão muito importante, que é o suicídio na escola de medicina. Né? Porque a pessoa que chega à conclusão que não é aquilo que ela quer, e enfrentar isso diante da família, da sociedade, de todo mundo que... Mas tu levou tantos anos para chegar nesse sonho. Sim, mas a gente pode mudar de opção a todo instante, né? Então, isso parece que não é natural. E aí fica um peso muito grande e acaba indo a consequências, assim, extremas mesmo de suicídio e que, infelizmente, são casos que eles são raros, mas eles têm aumentado. Né? São marcantes, assim. E geralmente é aluno insatisfeito, que não é aquilo que quer. E não conseguiu bancar coragem esse pra... querer. E aí sofre uma pressão dessa queda de qualidade de vida. Própria e até das pessoas e envolve, que como a professora Cris falou agora, envolve todo um dia de abandonar teu sonho anterior, de enfrentar a desaprovação dos familiares, financeiro também, porque é um investimento financeiro que você está fazendo, que não é pouco. Claro. Né? Claro, existem várias maneiras de você conseguir financiar a faculdade, mas mesmo assim é algo que você está depositando ali. Então, muitas vezes isso acaba acontecendo, casos extremos acabam acontecendo. Então, o que acontece depois? Você chega ao quarto ano, melhorou. Quando você vai chegando no fim do curso, há uma queda novamente na qualidade de vida. Então, por que isso? Pelo fato de você estar se aproximando da entrada no mercado de trabalho, você está se aproximando de um outro vestibular, que é pior que um vestibular, que é a residência, seleções da residência. Sabe-se que uma turma de formandos, 40% passam aqui no Sul, na prova de residência, então a grande maioria não vai passar na primeira vez. Vai chegando no final e a coisa vai piorando de novo. Bom, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho falando mais sobre a pesquisa dos estudantes de medicina. Uma pesquisa da UPF estuda como a formação acadêmica pode influenciar na qualidade de vida dos estudantes de medicina. Para falar sobre o tema, a Universidade Aberta de hoje recebe a coordenadora da pesquisa, a professora Cristiane Barelli. Nesse bloco, o estudante de medicina Felipe Giacomo Nunes. E antes nós conversamos com o Marcos, né, que também contribuiu com a nossa discussão. Queria só para a gente encerrar o que nós estávamos falando no bloco anterior. Então, quais são os resultados gerais dessa primeira pesquisa? A gente identificou que a qualidade de vida do estudante de medicina da UPF, ela é um pouquinho superior em relação ao estudo da Patrícia Tempes, que avaliou de algumas outras instituições da região sul do país, que as estudantes do sexo feminino são mais rigorosas em pontuar isso, então os guris têm uma qualidade de vida melhor, e que, no geral, tanto homens quanto mulheres reconhecem a sua qualidade de vida como estudante de medicina inferior à sua qualidade de vida no geral.
Sintomas depressivos foi bastante prevalente, isso foi até um trabalho apresentado na MIC do ano passado. E os sintomas depressivos, eles estão associados com a sonolência. Aqueles que apresentam mais sonolência têm uma tendência de 2 a 3 vezes maior de desenvolver sintomas depressivos. Isso não é depressão, é um quadro que pode levar que poderia levar, se tornar mais grave. E quando a gente pedia para eles dizer o que melhora, o que piora a sua qualidade de vida, o que mais apareceu de resposta na questão da melhora da qualidade de vida é ter uma boa relação com os colegas e com os professores. O suporte familiar foi muito presente, isso é importante, principalmente com a questão do ProUni, que você tem um trânsito de estudantes de diferentes regiões do país, né? Então a presença da família é um suporte importante na qualidade de vida. E o que piora, apareceu as práticas didáticas. Então, esse resultado, imediatamente, antes de ser, nesse momento a gente está fazendo a redação dos artigos para submeter à publicação, mas ele já foi encaminhado à coordenação pedagógica e à direção, e medidas já estão sendo pensadas e adotadas dentro do possível para melhorar o ambiente de ensino e que ele seja um promotor de qualidade de vida e não um prejudicador, né? Da sua própria qualidade de vida. Certeza. Até porque isso pode resultar numa atividade profissional depois, né? Na hora de botar em prática, pode causar alguns prejuízos para os pacientes, por exemplo. Com certeza. Pode, né? Isso, Cris, é um caso específico dos estudantes de medicina ou isso pode ser estendido a outros cursos da área da saúde? Na verdade, a toda a área da saúde, né? No momento, a gente também, desde o ano passado, nós ingressamos, então, num outro projeto, que é o que o Felipe faz parte, que é o projeto Veras, que é Vida do Estudante Residente na Área da Saúde. É uma plataforma eletrônica que roda em internet, que foi desenvolvida com financiamento da CAPES. Esse projeto ele é coordenado pela Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, e 40 outras instituições que têm cursos de medicina num primeiro momento aderiram para compor um estudo multicêntrico. Então, a situação que o Marcos levantou, que o aluno que entra na medicina está super feliz e isso pode mascarar a sua qualidade de vida, até porque na época do cursinho ele poderia não ter uma qualidade de vida adequada, algumas arestas foram aparadas na metodologia com o projeto Veras. Então, o primeiro semestre não participa da pesquisa. Além disso, a amostra não é mais aleatória, de conveniência, é uma amostra que é randomizada. Então, vai para o programa estatístico, todos os alunos matriculados são selecionados a cada turma, 6 homens e 6 mulheres, e são convidados a participar pela plataforma Veras. E aí a ideia, então, é que se tenha uma amostra de nível nacional. Esse estudo está sendo conduzido na medicina, na fonoaudiologia, na nutrição e na farmácia, se não me engano. A UPF aderiu à medicina, que nós já concluímos, estamos concluindo a coleta de dados até o final desse mês, de agosto. A fono, pretendemos coletar os dados em segundo semestre, e os outros 2 ainda não aderimos, mas pretendemos. E a ideia é ampliar para residentes profissionais e há, inclusive, uma demanda de professores da área da saúde serem pesquisados. Felipe, e qual foi a tua participação, então, nessa segunda pesquisa, o Projeto Veras? Bom, como eu e mais 2 colegas entramos no projeto de pesquisa que estuda a qualidade de medicina na universidade num tempo depois do início do projeto, que foi em 2007, quando os guris mais velhos entraram no UPF, na Faculdade de Medicina, nós pegamos já a fase do Projeto Veras, que é essa análise dos dados... Esse segundo momento, né? Isso, é a análise dos dados da UPF, da qualidade de vida dos estudantes de medicina da UPF, que vai ser comparada com a análise de dados dos estudantes de medicina de outras universidades de todo o Brasil. Então, nós partimos de um princípio com uma plataforma eletrônica já, um questionário eletrônico disponível na internet, e nós estávamos em dúvida de como fazer a adesão dos estudantes da nossa faculdade a essa plataforma. Porque daí eles tinham que entrar lá, quer dizer, vocês não iam mais na sala de aula aplicar o questionário. Isso, já não era nós indo atrás deles para anotar as respostas e tal, e sim eles buscando essa plataforma eletrônica e já enviando os dados diretamente para o centro de dados. Porque daí já sai, parte, acho que dos dados, eles já saem compilados, né? Tem um detalhe muito importante nesse segundo projeto, que é a randomização. Não é mais você vai numa sala e convida e quem quer participa. São sorteados tantos alunos por turma, tantos homens e tantas mulheres. No caso, a ideia inicial era trabalhar com 8 homens e 8 mulheres, 16 por ano, dariam 96 alunos por escola,
pela dificuldade das 40 escolas que participam atingir essa meta, foi recalculada a amostra com testes estatísticos e tudo para que ela tenha poder de fidedignidade depois na hora de interpretar os dados, tanto nacional quanto de cada instituição ou por região, enfim, por estado. E aí, então, a gente fez uma reprogramação e ficamos em 60 alunos por instituição, 5 homens e 5 mulheres de cada turma, primeiro ano ao 6º ano. Então, você nessa randomização pode ter selecionado um aluno que não tem interesse, né? Inclusive, eticamente, você tem que respeitar isso. Então, o programa faz a seleção. O Felipe, a Paula e o Kevin recebiam as listas, a gente fazia um primeiro convite eletrônico por e-mail, no meu nome, explicando o que era a pesquisa e tal. Aqueles que aceitavam, a partir do momento que eles faziam o cadastro, o software vai te avisando, ó, fulano se cadastrou e ainda não preencheu todos os questionários. E tem um prazo de 10 dias para preencher. Se não preencher, tu perde aquele aluno e tem que randomizar outro aluno para substituir. E quantas perguntas tem esse questionário? Muitas? São vários questionários, na verdade, né? No total são 8 questionários, mais o de dados sociodemográficos, que dava em média, se você sentar na frente do computador, fizer a sua adesão e preencher tudo até o fim, dá em torno de 50 minutos a 1 hora de tempo de participação. Né? Há a possibilidade de você fazer um questionário agora, outro amanhã, outro depois, e a plataforma é interativa, isso é bacana. Pensando, quando ela foi desenhada, em manter a adesão do participante até o fim, a cada teste tem um cartunzinho que aparece, fazendo uma relação sobre qualidade de vida e a questão da área da saúde, e no final de tudo, quando o aluno encerra, ele recebe um feedback imediato sobre os testes que ele respondeu. Então, a escala de sonolência, aí vai aparecer lá, a sua sonolência foi pontuada em tanto. Já que você está falando de sonolência, deixa eu fazer uma pergunta para o Felipe, que antes nós estávamos falando disso, antes de começar o programa, ele contou que ele teve essa experiência pessoal de sentir muito sono e não conseguir dar conta. Conta um pouquinho para nós, Felipe. Bom, eu tive a vivência até agora do 1º e do 2º ano, né? Eu acabei de ingressar nesse semestre, no 3º ano da Faculdade de Medicina, então eu percebi isso mais durante o 2º ano. Acho que o 1º ano, em função daquela empolgação de ter passado no vestibular, estar cursando o 1º ano de medicina, isso não me agredia tanto, né? Mas já no 2º ano, a carga horária aumentou bastante, significativamente, em relação ao 1º ano, e as cobranças nos ambulatórios, o estudo da parte mais clínica, requeriu um estudo maior. Então, a gente tinha que estudar mais para as provas, estudar mais para os ambulatórios, estudar mais para os seminários, e isso acabava tirando muito tempo de sono. Então, muitas vezes nós dormíamos menos do que o tempo necessário, ou às vezes virávamos à noite estudando, noite adentro. E isso daí não o só domingo, comigo, com todo mundo. Domingo não tinha para ninguém. Aí domingo, às vezes, no final de semana, nós tentávamos descontar, né, o sono, mas assim comigo como com vários outros colegas, a maioria deles passavam às vezes noites sem dormir, e isso foi o que mais me chamou atenção para o lado negativo. Mas os alunos que aplicaram a pesquisa não responderam a pesquisa, Não, né, automaticamente são excluídos os voluntários. E uma coisa que é interessante é esse destaque da plataforma ser interativa, porque às vezes a pessoa, não, vou contribuir porque a Procris é legal, então vamos ajudar porque é o projeto que faz parte do doutorado dela. E aí ele pega e se flagra com questões que ele nunca tinha se dado conta. Então, quando foi projetada a plataforma, né, um grupo de pós-graduandos com esses pesquisadores da USP, que são nossos orientadores, a gente pensou, e se a pessoa, e aí, para onde que nós vamos encaminhar essa demanda? Então, também tem todo um trabalho, tem um Fale Conosco, né, que preserva o sigilo, anonimato, caso precise de algum encaminhamento. E as instituições que participam do projeto Veras, nos congressos brasileiros de educação médica, a gente tem um espaço que são as nossas oficinas. Nós somos preparados e orientados a dispor de suporte pedagógico, porque você pode, com uma pesquisa que ela, na verdade, é um estudo descritivo, observacional, desencadear demandas que até então estavam reprimidas. Porque não se tinha consciência de que elas existiam. Com certeza. Então, como nós vamos canalizar isso? Então, a escola, quando ela assinava o termo de adesão para participar, ela se obriga a estar atenta a caso seja levantada uma demanda mais ou menos urgente, que ela acolha essa demanda e tente dar encaminhamentos. Ok. Cris, muito obrigada. Felipe, obrigada ao Marcos, que esteve no outro bloco. E nós voltamos na semana que vem com mais uma pesquisa realizada na Universidade de Passo Fundo. Até lá!